Deus abençoe, Deus ilumine todos na paz e na graça do Senhor Jesus. Lá no livro de João, no Evangelho segundo João, capítulo 20, versículo 27, Jesus, ele repreendeu Tomé. Tomé era um discípulo de Jesus. Tomé, ele disse que se não visse se não tocasse nas mãos de Jesus furada. Tomé disse se não tocasse nas pisaduras de Jesus, ele não acreditava. Você sabe o que Jesus falou para Tomé? Tomé, ser mais crente. A palavra ser mais crente que Jesus mencionou não é ser um crente apenas que crê em tudo que você ouve ou em tudo que é passado para você. Quando Jesus disse para Tomé, ser mais crente é ser mais, é acreditar mais, é ter acreditado mais, porque Jesus ele estava ali frente a frente com Tomé. Por isso que Jesus disse, mas bem-aventurado é aqueles que creram e não viram, do que aqueles que viram para crer. E podemos dizer isso, gente, que Tomé, para quem não sabe, Tomé foi o último homem a ver Jesus ressuscitado. Você sabia disso? Jesus, ele se apresentou a Maria Madalena, agora tem um propósito. Para Jesus ter se manifestado na vida de Maria Madalena, aliás, os discípulos ficaram revoltados, bravos, porque Jesus não se apresentou primeiramente para eles porque era discípulo. Não. Jesus, ele não anda olhando se você é um discípulo, se você é um profeta, se você é um apóstolo, um pastor, um missionário, não. Jesus, ele olha para aqueles que vão em busca dele. Por que Maria Madalena viu Jesus ressuscitado? A primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado foi Maria Madalena, uma ex-prostituta, uma mulher que Jesus libertou ela de 7 demônios. Por que ela teve um privilégio de ver Jesus ressuscitado? Porque ela foi a única pessoa que teve a ousadia de ir até o sepulcro de Jesus. Ela foi em busca. Irmãos, isso é uma revelação, você sabia? A palavra de Deus, ela é uma revelação, ela é uma profecia, ela é uma visão que leva você a ver as coisas diferente do que você via. A palavra de Deus é uma visão. Visão é algo que você vê não com os olhos humanos, mas com os olhos da fé. É uma revelação, que revelação é algo que já aconteceu e ainda não foi mostrado para você ou para alguém como no passado. Então, por que Maria Madalena teve esse privilégio de ver Jesus ressuscitado? Se ela tivesse ficado escondido como os apóstolos, aliás, a própria mãe de Jesus se escondeu. Lógico, não quer dizer que ela era uma covarde, não quer dizer que ela era fraca na fé. Lógico, com certeza, nesse momento, no momento que a pessoa se esconde de Deus, se esconde das lutas, até porque os discípulos e Maria, mãe de Jesus, se esconderam por quê? Porque estava com medo. Estava com medo de Roma. A verdade é essa. E toda vez que a pessoa se esconde de alguma coisa, é porque ela está com medo. Maria Madalena, ela foi ousada, ela foi e viu Jesus ressuscitado, a ponto de um anjo aparecer para Maria Madalena e dizer assim: por que procura entre os mortos aquele que vive? Ou seja, Jesus tinha ressuscitado e se manifestou a Maria Madalena. Diferente de Tomé, que foi o último a ser visto Jesus ressuscitado. E olha que Tomé era um discípulo, um apóstolo. Maria Madalena não era nem discípula e nem apóstolo, porque naquele tempo não podia, mulher não podia ser apóstolo. Mulher não podia ser discípulo, mas uma mulher que podia ser, era seguidora de Jesus, né? Aliás, todos nós somos discípulos, porque discípulo é seguidores.
é aluno, mas ela não podia ser um apóstolo, porque naquele tempo não podia a lei romana ou a lei judaica, acreditar a lei judaica, não podia classificar mulheres como apóstolos. Por isso que você vai ver os 12 apóstolos e não vai ver nenhuma mulher discípula. E olha que teve mulher mais corajosa, né, do que homens. Maria Madalena, Susana, né? E teve outra que não me recordo o nome dela, está lá em Lucas capítulo 8, né? Era Maria Madalena, Susana, e a outra eu não me recordo agora o nome dela, mas eu vou procurar aqui para poder honrar essa mulher também, né? É em Lucas 8. Então nós podemos ver que não podia ter discípula, mas tinha, ou melhor, apóstola, mas tinha seguidora. E Maria Madalena era uma seguidora de Jesus, a ponto dela ver Jesus o que? Ressuscitado. Ela foi a primeira pessoa a ver Jesus ressuscitado. Podemos ver aqui em Lucas, no capítulo 8, que fala de achei Joana, não tão fácil, né? Joana, Susana e Maria Madalena, essas três mulheres, elas não podiam ser apóstolas, mas eram seguidoras, a ponto de manter Jesus e os apóstolos, com seus bens, com sua ajuda missionária, que dava condições de Jesus ir nas aldeias, nos povoados, nas cidades, levar a palavra do Senhor. Então preste atenção, diferente de Tomé. Tomé foi um escolhido entre os 12. Porém, Jesus não se agradou nada de Tomé porque ele foi covarde. A verdade é essa. Ele foi covarde. Porque ele disse, não, eu quero tocar. Gente, Tomé, ele viu Jesus atravessando paredes. Para quem não sabe, quando Jesus entrou, onde estavam os discípulos, os apóstolos, ele atravessou a parede e mesmo assim Tomé não acreditou. Aí você que está me ouvindo diz assim, não, mas aí é muita incredulidade. Talvez você também assim não quer assumir. Talvez você também é assim, com todo respeito, um covarde espiritualmente falando, que foge de Jesus, tenta fugir de Deus, tenta não assumir com aquilo que Deus ele tem para você. Aí muitas pessoas falam assim, mas por que eu luto, eu busco e não vejo o milagre de Deus na minha vida? É porque Tomé também buscava, mas buscava do jeito dele. Tomé buscava do jeito dele. O próprio Judas Iscariotes, que era um dos discípulos que tomava conta da oferta, um covarde, que entregou Jesus por 30 moedas de prata, não foi nem de ouro. E o pior é que Judas não foi nem pedir perdão para Jesus, foi pedir para os fariseus. Ele não tinha ofendido os fariseus, ele tinha ofendido pecado contra Cristo Jesus. Ele devia ter ido pessoalmente até Jesus e ter assumido, dizer, Senhor, eu pequei contra o Senhor, me perdoe. E pedir perdão de coração como Pedro. Pedro foi covarde do tanto de Judas. Só que a diferença é que Pedro foi até Jesus e disse, eu traí o meu Senhor. E pediu perdão e se arrependeu e não cometeu os mesmos atos. Sabe por que muitas pessoas elas lutas, fazem campanhas, correntes, propósito, anos e mais anos lutando por um objetivo e não conseguem nada? Porque elas querem fazer do jeito delas. Isso é uma revelação profética, irmãos. Se você der credibilidade à palavra de Deus, uma coisa que mais me chama a atenção é que as pessoas, elas crêem no milagre de Jesus, mas elas não crêem que o mesmo Jesus que operou milagre era o Jesus que dependia de oferta de Susana, de Joana e de Maria Madalena, entre outros que andavam na multidão. Eu vejo pessoas que acreditam nos milagres de Cristo, mas não acreditam. Quando você fala de oferta, eles falam o quê? Eu não posso, já veio o pastor pedir. Então você não acredita nos milagres de Jesus.
Porque a mesma Bíblia que fala dos milagres de Jesus, é a mesma Bíblia que fala da oferta, que fala que o próprio apóstolo Paulo, ele diz que quem está no altar, vive do altar, quem está no evangelho se alimenta, come do evangelho. É a mesma Bíblia. Mas você questiona, isso atrapalha de Deus abençoar a sua vida. Você está entendendo? Isso atrapalha de Deus ele mudar a sua vida. Por isso que tem muitas pessoas que é propósito e mais propósito, campanha e mais campanha, mas está com câncer, está com AVC, hipertensão, doente. Estão doente. Por que está doente? Porque no fundo é um Tomé na vida. Muitas das vezes você é um Tomé na vida. E eu profetizo, se você crê, eu profetizo um milagre na sua vida. A partir desse momento, eu profetizo que Deus vai mudar a sua história. Não com barganha, mas com princípio, com obediência, retidão. Viva correto diante de Deus. Se for possível, faça o que for preciso, né? Eu digo por experiência própria, faça o que for preciso, mas assuma a sua posição de cristão e de cristã, para que Deus venha te curar, te prosperar, te abençoar, e para que você venha ter dias melhores. Que Deus abençoe, que Deus te ilumine, derramando bênçãos, paz, santidade, gratidão. Irmãos, a Bíblia diz que aqueles que crê não fogem. Aqueles que crê não fogem. Deus abençoe. Não seja um Tomé na vida. Tem um exemplo de Maria Madalena e de muitos que agiram da maneira correta. Deus abençoe todos.